Voltamos com um novo vídeo e hoje vamos falar sobre escoliose. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, não é mesmo? No vídeo de hoje vamos explicar tudo sobre esse assunto, saber quais as possíveis causas e tratamentos. E o nosso convidado de hoje é o ortopedista da Unimed Fortaleza, Dr. Romero Bilhar, que vai explicar tudo sobre a escoliose. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Ingrid. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, para começar, explica pra gente o que é a escoliose. Escoliose, Ingrid, é uma condição anormal onde a gente tem um desvio lateral da coluna no plano frontal, diferente do plano lateral, onde a gente tem desvios considerados normais ou fisiológicos, são os casos da cifose torácica e da lordose lombar. E uma dúvida muito comum, a escoliose pode ser causada por má postura? Essa realmente é uma dúvida muito comum, Ingrid. Na verdade, isso é um mito, né? Existem as curvaturas causadas por má postura, que são desvios posturais do tronco, mas a escoliose verdadeira, com o defeito da coluna, sua rotação, seu desvio lateral, ele não é causado por má postura. Ele, na verdade, tem causas específicas e a partir daí a gente classifica as escolioses. Posso citar, por exemplo, as escolioses congênitas, né, que são causadas por malformações da vértebra ou da sua separação ainda no processo intraútero. As escolioses neuromusculares são causadas por condições onde há um desequilíbrio por doenças neurológicas originárias, por exemplo, a paralisia cerebral, as distrofias musculares, pacientes com sequela de trauma raquimedular. E a gente tem um grande grupo, que é a maioria das escolioses na verdade, que é chamada escoliose idiopática, que são aquelas que a gente não sabe a causa definida. E doutor, como eu posso descobrir que tenho escoliose? Normalmente, Ingrid, os familiares eles vão perceber algumas condições diferentes na criança. Então eles percebem assimetria nas escápulas, diferença entre o nível dos ombros, diferença na cintura de um lado para o outro, uma assimetria na bacia. E aí nesses casos seria interessante levar para o médico avaliar. O médico vai começar fazendo história clínica, né, observando quais são os fatores importantes, em que momento do crescimento ósseo aquele paciente está, se tem história familiar positiva, já que tem fortes componentes genéticos em alguns tipos de escoliose, e depois vai proceder um exame físico. No exame físico ele vai tentar identificar essas alterações que o familiar pode previamente ter identificado. Normalmente depois do exame físico, se for pertinente, ele vai proceder aos exames complementares de imagem para fechar o diagnóstico da escoliose. Doutor, existem graus dessa doença? E se existirem, como eu faço para descobrir? Perfeito, Ingrid. Existem sim. Quando é realizada a consulta, então é optado por realizar os exames complementares de imagem, a gente tem como aferir esse grau. E a depender do grau, a gente vai indicar o tratamento mais adequado. E quais são os tratamentos, doutor? Existem vários tratamentos de acordo com o tipo da escoliose e também com o seu grau. Eu vou tentar sintetizar mais ou menos para vocês sobre a escoliose idiopática, que foi aquela que eu comentei que era a mais comum. Então, na escoliose idiopática, até 20 graus, a gente tem uma curvatura em que não é necessário fazer nada proativamente. A gente precisa acompanhar de perto aquele paciente. De 20 a 40 graus, a gente já tem uma curvatura dita moderada. Então, a gente tem a oportunidade de aqui estar intervindo com algumas terapêuticas. A talvez mais conhecida seja o uso das órteses ou coletes, se a idade daquele paciente permitir. E acima de 40 graus, a gente tem curvaturas já consideradas mais severas e aí a gente começa a cogitar para o paciente o tratamento cirúrgico. E quais os cuidados que uma pessoa com escoliose deve ter? Ela pode fazer exercícios? Não só pode como deve, Ingrid. Na verdade, o exercício ele protege a coluna de muitas coisas. Importante você explicar para o paciente que o exercício ele não vai ter o poder de corrigir a escoliose. Porém, ele faz com que aquele paciente não tenha dores, não tenha limitações de postura. Então, muitas vezes a gente tem que desmistificar isso na primeira consulta, porque o paciente que tem escoliose, ele ou às vezes o familiar entende que ele é um paciente com deficiência. Isso não é verdade. Aquilo é uma condição que não tira ele da necessidade e da condição de fazer um exercício. A gente tem um exemplo muito bom disso que recentemente ganhou as mídias mundiais, que foi a da nadadora australiana Jessica Ashwood, né? Uma nadadora que tinha uma escoliose de alto grau, competia em alta performance, foi medalhista olímpica, medalhista mundial e deixou para operar a sua escoliose quando encerrou a sua carreira como atleta para não ter uma interrupção dessa carreira. Mas não por isso ela deixava de praticar o exercício em alta performance. E para finalizar o nosso vídeo, o senhor pode deixar uma dica para quem está nos assistindo? Claro. Eu acho que as dicas são, em havendo suspeita de ter uma deformidade da sua coluna, não deixe de procurar o médico, porque é um diagnóstico que quanto mais precoce
ele for feito, mais chances de bons tratamentos a gente tem, não deixar essa curva, essas deformidades evoluírem para um grau elevado. E acho que a segunda dica é, em acompanhando com o seu médico, seguir as orientações sobre terapêuticas, posturas, para que essa curva possa ser controlada de uma forma satisfatória. É isso, pessoal. Acredito que não resta mais nenhuma dúvida sobre escoliose, não é mesmo? E se você gostou do vídeo, já deixa o like para a gente saber. Aproveita, aciona o sininho para o YouTube avisar quando chegar novo vídeo por aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá, não é mesmo? Estamos com o doutor... Vixe, já ia apresentar ele, ó. O nosso convidado de hoje é o doutor Roberto... Ele brincou, começou o erro. E o nosso convidado de hoje é o ortopedista da Unimed Fortaleza, Dr. Romero Brilhar. Agora mais um, minha nossa senhora, brincadeira.